por que o ciúme atrapalha tanto? O ciúme vai gerar brigas, por que o ciúme vai te afastar do seu marido? E tem pessoas que acham que sentir ciúme, saber que o outro sente ciúme de você é uma coisa boa. Eu conheci uma pessoa que dizia assim: eu adoro quando ele sente ciúme meu, porque ele acha que eu sou a última bolacha do pote. E ela se sentia amada com esse ciúme, achando que isso era sinônimo de amor, mas não é. O ciúme não é sinônimo de amor, ele só te afasta do outro. Mas aí você vai dizer assim: Silvana, mas eu sinto ciúme, o que eu vou fazer? Primeiro eu queria te deixar tranquila, porque o ciúme é uma coisa normal. Você não é diferente das outras pessoas, porque você é alguém ciumento. Então, meu Deus, o que eu faço agora? Porque se eu sinto o ciúme do meu marido, então eu vou afastar ele de mim? Isso vai atrapalhar o meu casamento? Depende. E você vai entender aqui durante essa live em qual ponto que esse ciúme atrapalha aí o seu casamento. Em qual ponto esse ciúme vai gerar brigas aí, onde vai te afastar do seu marido, onde vai destruir o seu casamento. Então, existe aí um equilíbrio de tudo isso. Todos nós sentimos ciúme, sabe por quê? Porque o ciúme é uma emoção. O que é emoção? É quando acontece alguma coisa externa que gera esse gatilho em mim e gera uma emoção. Assim como eu sinto alegria, assim como eu fico feliz, eu fico triste, eu fico com raiva. Isso é uma emoção, não é um sentimento. É emoção, é uma reação do meu corpo. Assim também é o ciúme. Então, o ciúme, ele é uma emoção universal e não somos só nós. As crianças sentem ciúmes. Já viu quando chega um irmãozinho ou então chega um amiguinho, ele sente ciúme do outro amiguinho novo que chegou? A criança, para você ver como é um instinto natural do ser humano. Até a criança sente ciúmes. Se outra criança chega perto da mãe, ela fica com ciúme da outra criança. Não, a mãe é minha. E ela tem logo uma reação. Os animais sentem ciúmes. Quem aí tem algum animal de estimação, um cachorro, e aí quando outra pessoa chega perto do dono, ele começa a latir, ele sente ciúmes do dono? Então, a emoção de ciúme, ela é universal. Todos nós sentimos. Então, não tem nada de errado com você, se você sente essa emoção. E essa emoção, esse ciúme, só existe quando você tem aí um relacionamento profundo. Quando eu estou num relacionamento com alguém, que eu estou conectada de maneira especial, que é um relacionamento sério, eu estou dentro de um casamento, aí eu sinto ciúmes. Porque num relacionamento superficial, aquela pessoa que você acabou de conhecer, que você está ali começando o relacionamento, está começando a conhecer, você não vai sentir ciúme, porque vocês não têm essa proximidade. Então, se existe ciúme aí, é porque existe um relacionamento onde você está conectada no outro, onde é um relacionamento mais profundo, é alguém de maneira especial, então você vai sentir ciúme. Porque esse ciúme vai depender desse vínculo, porque você vai se sentir ameaçada ou ofendida, e você vai sentir esse ciúme. E por que o ciúme às vezes é muito perigoso? Porque é a mistura dessa emoção trágica, de sentir aquele ciúme. É uma emoção, assim, uma mistura trágica da combinação do amor intenso. Eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto que eu sinto ciúme dela. Com a mistura do medo intenso. É a mistura do amor com o medo de perder. O medo de ser traída. O medo da pessoa olhar para outra pessoa. De achar que outra mulher é mais interessante. Então é essa combinação meio trágica desse amor intenso demais do medo de perder o outro. E por isso eu sinto essa emoção de ciúme. Por isso você vai sentir essa emoção. Então o ciúme é essa emoção, dessa mistura desse amor e desse medo de perder. E primeiro, para eu conseguir cuidar de algo que está incomodando, que no caso aqui é o ciúme, primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é isso. O que é esse ciúme? Por que eu sinto ciúme?
E aí sim, você vai partir para como fazer. O que eu vou fazer com isso? Como eu posso lidar com esse ciúme que está desequilibrando o meu relacionamento, que está me fazendo brigar? A gente acaba discutindo. E existem sim casamentos que se rompem, terminam unicamente por causa dos ciúmes, porque a pessoa não consegue controlar isso. Ela não consegue controlar essa emoção. Ela não consegue distinguir que aquilo está fora do equilíbrio, que aquilo está atrapalhando o relacionamento. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que é esse ciúme. O que acontece? Por que toda ajuda que a gente vai pedir sobre relacionamento, a gente tem que saber onde a gente vai pedir. E a gente precisa saber onde buscar as informações. Porque se a gente busca informação com quem não está preparado para te ajudar, você pode acabar recebendo conselhos errados e tomando atitudes erradas e vindo se arrepender depois. Você pode aí tomar uma atitude que vai te prejudicar. E aí, dentro do ciúme, eu vou falar aqui alguns conselhos que só pioram a sua situação. E se você já ouviu algum desses conselhos, se alguém já te disse alguma dessas coisas, eu quero que você coloque aí nos comentários. Isso eu já ouvi, isso eu já fiquei sabendo, isso alguém já me falou, para com ciúme. Eu quero que vocês digam aí para mim. Então, quais são os conselhos que pioram essa situação? A primeira coisa é a pessoa virar para você e falar assim: você é muito ciumenta porque você tem uma baixa autoestima. Você não se valoriza, você tem baixa autoestima e você fica com ciúme dele. Quando alguém te fala isso, ela só piora a situação para você. Porque na realidade, o ciúme também acontece para quem tem muita autoestima. Ela tem tanta autoestima que ela tem ego também, ela não quer que o outro passar por uma situação onde ela pode ser traída. Então ela tem ciúmes também. Então não é uma questão de autoestima. Se alguém já te disse alguma vez: ah, você tem baixa autoestima, por isso que você fica aí com ciúme, com medo de perder o outro. Não caia nessa. Isso é um conselho que vai te deixar cada vez mais para baixo, não vai te ajudar. Outro conselho aí errado que as pessoas dão: você tem que tirar isso da sua cabeça. Gente, esse é um dos piores conselhos. Você fica aí com ciúme, tira da sua cabeça, para de ficar pensando nisso. Esse conselho não ajuda. Imagina se eu falo para você assim: pense agora no elefante branco. Você está pensando, mas agora eu vou dizer assim: para de pensar no elefante. Não pensa mais no elefante. Eu falei para você pensar, mas daqui para frente não pense mais no elefante branco. Não pensa, hein? O que você vai fazer? Você vai pensar mais nesse elefante. Porque eu tô falando para você parar de pensar. Ao passo que eu dou o comando para de pensar, você vai pensar cada vez mais. Então esse não é um conselho adequado. As pessoas falam: para de pensar nisso, você tá aí ciumento, para de ficar pensando no que o outro tá fazendo, para de ficar aí imaginando coisas. Se eu só disser isso, não vai te ajudar. Você vai pensar cada vez mais. E aí você vai tentar tirar o pensamento. Para de pensar, para de pensar. Para de pensar que ele pode estar conversando com outra pessoa. Para de pensar. E quanto mais você manda esse comando para sua mente, mais ciúme você vai sentir. Porque mais você vai pensar. Então não é um conselho que ajuda muito. Porque você não vai conseguir tirar isso da sua cabeça. E aí tem outra pessoa que pode te dizer assim: ah, pensa positivo. Não fica pensando aí que ele está fazendo isso ou pensar aquilo. Você precisa pensar positivo. Pensa aí que está tudo certo para você não sentir ciúme. E por que isso também não ajuda? Porque você vai ficar ali sem esperança, sabe? Porque nem sempre a gente vai conseguir ali trocar de imediato para o pensamento positivo. E você fica ali com aquele conselho daquela pessoa que não sabe o que você está sentindo e também não vai te ajudar.